Enea Bastianini voltou das férias para colocar fogo na MotoGP. O italiano, que estava sem vencer desde a Malásia no ano passado, venceu o GP da Grã-Bretanha, não só a corrida de domingo, mas também a sprint, e avançou ali na classificação do campeonato. Agora ele retomou a terceira colocação, passando o Marc Marques no Mundial de Pilotos, e tem só 49 pontos de atraso para o líder, que voltou a ser Jorge Martin. Teve ali um revés do Pecco na corrida de sábado, caiu, abandonou. Martin aproveitou para reduzir bem essa vantagem, e aí na corrida de domingo o Pecco também terminou atrás do espanhol, então o campeonato foi invertido mais uma vez, mas segue ali apertadinho na disputa. Mas o Bastianini ganhou um novo fôlego. A gente sabe que é um piloto competente, a gente sabe que é um piloto talentoso, mas é um piloto que também estava meio que arrastando uma má fase, né? O 2023 dele, que foi a primeira temporada na equipe de fábrica da Ducati, foi marcado por muito azar. Ele teve uma lesão logo na primeira corrida, e aí demorou bastante para se recuperar. Depois, quando voltou, teve outra lesão. Então, não conseguiu tirar proveito dessa condição de piloto de fábrica da Ducati. Teve uma temporada muito difícil, mesmo assim foi mantido na equipe principal. A gente sabe que teve ali muita especulação em torno desse rebaixamento ou não, né? Porque a gente teve o Jorge Martin brigando pelo vice-campeonato, um Jorge Martin que pressionava, inclusive, para ser alçado ao posto de piloto titular na equipe oficial, mas a Ducati optou por manter o Bastianini, respeitou ali o contrato dele, respeitou a situação também, né? Porque não é que ele teve uma performance ruim porque ele não estava bem. Ele teve uma performance ruim porque ele passou boa parte do tempo quebrado, então não deu ali tanto para conseguir um bom desempenho. Quando as coisas começaram a encaixar melhor, veio também uma melhora de performance, mas para 2024 ele precisava mesmo chegar com o pé na porta. Não dá para dizer que isso aconteceu. Ele melhorou bastante a performance dele, foi bem na pré-temporada, fez um ano melhor, né, do que fez em 2024, do que fez em 2023, mas não vinha num ano protagonista. Era um ano que estava muito mais ali centrado nas figuras de Pecco, Martin e do próprio Marc Marques. Mas agora, em Silverstone, ele deu um passo. Foi ali a primeira vitória dele em corrida sprint, a primeira dele nessa temporada. Ele também venceu pela sexta vez na MotoGP e foi a melhor posição de largada dele desde a pole em Portugal, lá no começo da temporada. E esse vinha sendo um ponto fraco do Bastianini até aqui, né? Porque nas corridas ele tinha sempre um ritmo muito bom. Ele era aquele piloto que vinha de menos para mais, que crescia no final, que tinha sempre ali um gás a mais para poder encarar os outros pilotos, para poder surpreender os outros pilotos. Só que como ele largava muito atrás, às vezes quando ele chegava lá na frente já não dava mais tempo dele buscar o líder da corrida. Então, sair mais à frente era uma necessidade, era uma coisa imperativa para ele poder voltar ao trilho da vitória e para poder ameaçar nessa briga pelo campeonato. E ele conseguiu fazer isso em Silverstone. Ah, essa vai ser a nova tendência da temporada? A gente não sabe, a gente precisa ver como vai ser a seguir, como vai ser na Áustria, por exemplo. Mas, se conseguir seguir nessa linha, então o Bastianini promete incendiar o campeonato. Por quê? Não é que tá um campeonato chato. A gente tem ali dois pilotos brigando pela ponta, até um campeonato apertado, né? Eles estão separados por um pouquinho ali. A gente teve uma virada, desvirou de novo. Então o campeonato em si tá bem bacana. Mas, se você pode ter três caras brigando pelo título, por que você vai se contentar com só dois, não é mesmo? O Bastianini é um cara que mostrou em outros momentos, especialmente durante a passagem dele pela Gresini, que é um piloto talentoso, que é um piloto rápido, que é um piloto combativo e que é um piloto que sabe preservar equipamento. Então isso pode ser também um fator desequilibrante nessa parte final da temporada. Se vai acontecer ou não, o tempo vai dizer. Mas que ele deu sinais muito positivos na Grã-Bretanha, isso ele deu. Né? Ele precisou ali combater especialmente o Jorge Martin, porque o Pecco não teve um fim de semana dos mais, acho que brilhantes pode ser uma palavra. Porque não é que ele tenha sido ruim, não foi, né? Ele tava ali pelo pódio, não teve ali aquela sequência, com exceção da sprint, obviamente, porque ele abandonou, mas abandonou quando tava rodando na frente. Mas o Bastianini teve que ir pro corpo a corpo, teve que ir pra briga, teve que buscar a ultrapassagem, teve que estudar ali para encontrar o melhor ponto de passar e tudo mais. Então teve de fazer um fim de semana mais combativo e conseguiu corresponder à altura, né? Até foi um fim de semana bem especial, porque foi um fim de semana em que a MotoGP estava celebrando o aniversário de 75 anos, todo mundo ali colocando suas roupinhas especiais. Se você não viu, tem vídeo no canal falando sobre isso, né? Mostrando
essas roupinhas especiais de todo mundo. Então venceu um fim de semana de festa. E acho que ficou mais legal ainda pra ele, porque eu tenho zero conhecimento de Harry Potter, tá? Então eu não vou poder me aprofundar muito neste sentido. Mas a bandeirada foi dada por dois atores que interpretaram, né, irmãos no filme, na série, na saga do Harry Potter. E depois ele até brincou ali, os dois foram encontrar com ele no parque fechado, e aí eles brincaram de fazer um feitiço e tudo mais. Então foi um fim de semana onde o Bastianini conseguiu enfeitiçar todo mundo com uma boa performance. E conseguiu também mostrar, né, se isso ainda não estava evidente, que a Ducati cometeu um erro. Ele até falou sobre isso, que não entendeu muito bem a decisão da Ducati de perder a ele e ao Jorge Martin. De novo, já disse isso antes. Acho que a Ducati tomou a decisão certa quando ele escolheu o Marc Marques para formar par com o Francisco Bagnaia, porque o Marc Marques não é só a parte esportiva. O Marc Marques tem a visibilidade, o Marc Marques tem o impacto que pode ser um eventual título. Então a Ducati não tinha mesmo. Não faria muito sentido para a Ducati abrir mão de contar com o Marc Marques. Mas acho também que a Ducati poderia ter se esforçado um pouco mais para manter o Bastianini. Ela não ia ter como salvar o vínculo com o Jorge Martin. O Jorge Martin deixou claro que para ele ou era o time de fábrica ou ele ia embora. Mas o Bastianini não colocou esse tipo de condição, pelo menos publicamente ele não colocou esse tipo de condição. Ele inclusive está indo para uma equipe satélite com um contrato de fábrica, e isso era uma coisa que a Ducati tinha condição de dar a ele. A gente viu durante o fim de semana que a Ducati confirmou que a VR46 vai ser a equipe prioritária, mas que vai ter uma moto do ano. Então, ao invés das 4 que ela tem hoje, ela vai ter só 3 no time de 2025, né? Na temporada 2025. As 2 do time de fábrica e uma na VR46. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a VR46, porque o fim de semana acabou sendo divertido ali, porque o nosso querido David Tardozzi queimou a largada lindamente, confirmou como vai ser todo o cenário ali antes da própria equipe, mas isso a gente vai falar depois. No caso do Bastianini, valia um esforço para mantê-lo, valia uma negociação melhor, uma tentativa ali de encaixe melhor para que a Ducati pudesse conservar um de seus pilotos mais talentosos. O Bastianini, de novo, não mostrou em 2023, mas mostrou antes e está mostrando de novo o bom piloto que é. Então não faria, né? Não acho que tenha sido a tática mais inteligente abrir mão de alguém como ele. Se você não tinha como salvar o Martin, e também não é uma grande inteligência perder o Jorge Martin, não estou dizendo que o Bastianini é melhor do que o Martin, estou dizendo que o Martin não deu alternativas. O Martin botou claramente que ou ele ia para o time de fábrica ou ele ia embora. Então, no momento em que a Ducati escolheu o Marc Marques, ela sabia que ela não tinha o que fazer. Ela não tinha como salvar a relação com o Jorge Martin. Mas ela tinha como ter salvo a relação com o Bastianini. Acho que ela descartou o Bastianini muito cedo na equação. O Bastianini não fez, talvez, o ano impressionante que ele precisaria ter feito para manter o lugar dele, mas não era um piloto descartável. Tiveram momentos ali no começo da temporada que a gente viu que ele era mais responsável pela pontuação da Ducati no Mundial de Construtores do que o próprio Pecco. Então, acho que valia ter insistido um pouco mais, valia ter tentado salvar esse relacionamento, valia ter tentado manter esse italiano dentro de casa. Mas agora a Ducati vai ter que lidar com as consequências das escolhas que ela fez. Se o Bastianini mudar para KTM e virar o fiel da balança, for o cara que vai colocar a KTM naquele nível que a gente imagina que a KTM possa chegar um dia, daí o tempo vai dizer. Mas que valia um esforço a mais, isso valia. Agora, bom mesmo vai ser conseguir realmente incendiar esse campeonato. Se a gente tiver 3 caras ali na briga, vai ser maravilhoso. E cá entre nós, né? Imagina que bacana que vai ser se ele ganha o campeonato e no ano que vem leva o número 1 que ele conquistou com a Ducati para uma equipe concorrente. Vai ser muito legal, vai ser divertido. Acho que vale a diversão. Vamos ficar na torcida para efetivamente acontecer e para ele continuar com essa boa forma que ele mostrou até aqui. Veremos na próxima etapa. Me conta aí, você espera Bastianini efetivamente no combate? Você espera Bastianini efetivamente forte? Ou você acha que foi só um spoiler e não vai voltar a acontecer? Me conta e a gente se vê no próximo. Valeu!